Para isso, o tema da mensagem, você já sabe, é Nascidos para um Propósito, e o texto que nós vamos ler é o livro do profeta Isaías, no capítulo 6, versículo de 1 até 8. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículos de 1 até 8. Glória a Deus. É um texto conhecido, pelo menos para mim. Não sei se é bem conhecido para você também. Está aqui na tela. Você pode ler comigo, se der para você ler. O nosso teto é baixo e com isso algumas pessoas não têm uma boa visibilidade, né? Diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Talvez na sua versão está num grande e sublime trono. E a aba da sua veste enchia o templo. Assim, acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja isto. Tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então, ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus amado e querido, em nome de Jesus eu te peço, fale conosco nessa manhã, é a minha oração. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas fazem autoquestionamento. Perguntas do tipo: para que eu existo? Falei isso aqui na semana passada. Talvez um dia você tenha feito essa pergunta: para que eu existo? Eu fiz vestibular, não passei. Tentei casar, não consegui. Tentei ser um bom profissional, não consegui. Então, e você começa a olhar e fala assim: então para que eu existo? Se na minha vida parece que nada dá certo. Ou talvez a pessoa até já viveu algumas coisas, já fez uma faculdade, tem um emprego bom, tem um casamento, tem uma família, mas em algum momento a pessoa para e pensa assim: mas qual é o propósito da minha vida? Ou qual é o propósito para a minha vida? Eu não sei se você já se pegou pensando coisas desse jeito. E a resposta para as perguntas não está na sua profissão, não está na sua realização pessoal, nos bens materiais que você conquistou. Porque o verdadeiro propósito do homem, amados, ou para a vida do homem, ele só consegue encontrar em Deus. Não adianta, amados. Porque Deus, ele não faz as coisas por acaso, ele não fez você por acaso. Deus não é alguém que fala assim: hoje eu estou a fim de fazer a Mariana. Eu vou fazer essa pessoa jogar no mundo, deixa ela se virar. Não, amados. Não é assim. Tudo que Deus fez, ele fez com um propósito e para um propósito. A gente muitas vezes não consegue pensar nisso, mas é exatamente assim. E você não é diferente. Deus te fez para um propósito e com um propósito. E por incrível que pareça, o homem ele só é realmente feliz e ele só realmente se sente realizado quando ele descobre qual é o propósito de Deus para a vida dele.
A questão é que, algumas vezes, a gente não consegue entender isso. Porque nós temos também uma questão que algumas vezes nós fazemos a coisa chamada de comparação. Ah, mas já viu o carro do fulano? Cara, o cara tem uma BMW X6 M3, não sei o quê, e o meu carro é um Jetta. O propósito dele é melhor. Não tem nada a ver, amados. Já viu a roupa que ele usa? O sapato dele? A gente começa a comparar como se isso fosse propósito. Isso não é propósito, amado. Isso são coisas que a gente vive. Os propósitos de Deus são totalmente diferentes disso. E talvez Deus te faça uma pessoa milionária. Te peguei. Vou repetir, talvez Deus te faça uma pessoa milionária. Para um propósito e você não entende. Eu congreguei numa igreja que tinha uma irmã que não tinha absolutamente nenhum cargo na igreja. E ela descobriu qual era o propósito de Deus para a vida dela. A irmã era rica. Ela tinha dinheiro. Morava num belo de um prédio na praia do Flamengo. Aqueles apartamentos assim que tem 6 quartos, 3 salas. E ela ia para o culto regularmente, amados. Mas ela não tinha cargo na igreja. E aí ia todo culto. Só que, por incrível que pareça, ela tinha um propósito no coração dela que era diferente de muita gente. Tinha vezes que ela estava no culto e ela falava assim, ela sentia Deus falar ao coração dela assim, dá tanto de oferta na igreja. Aí muita gente fala, não, isso não é propósito de Deus não, pastor. Eu me lembro que ela tem um sítio em Além Paraíba, e ela saiu de Além Paraíba num domingo, que ela estava passando o final de semana lá, e foi para uma igrejinha lá em Laranjal, que é uma cidade acima de, quem está sentindo Minas Gerais, quem conhece Minas Gerais sabe o que eu estou falando. Laranjal, uma cidade depois de Além Paraíba, antes de Leopoldina, ou é depois de Leopoldina, é ali. E aí, ela foi assistir culto, era domingo, ela falou assim, tem uma igreja aqui, eu vou entrar, uma igreja pequenininha. E ela entrou naquela igreja, e ela escutou o Espírito Santo falar ao coração dela assim, dá todo o dinheiro que você tem na bolsa. E ela falou assim, será que é isso mesmo? Ela falou isso, e o Espírito Santo falou ao coração dela, dá todo o dinheiro que você tem na bolsa. Ela enfiou a mão na bolsa, tirou todo o dinheiro que ela tinha e deu de oferta. Ela botou no envelope e deu de oferta. E foi embora. Acabou o culto, ela foi embora. Na segunda-feira, por acaso, ela andando em Além Paraíba, ela encontrou o pastor da igreja de Laranjal, que são cidades vizinhas, e o pastor a reconheceu. Falou, minha irmã, não é a senhora que esteve na igreja tal ontem? Ela falou, foi. Deixa eu te fazer uma pergunta indiscreta. A senhora deu oferta na igreja? Ela falou, deu. A senhora sabe quanto a senhora deu de oferta? Ela falou, não sei não. Eu sei que o Espírito Santo mandou dar tudo que tinha na bolsa, eu peguei tudo que eu tinha na bolsa e dei. Ele falou, minha irmã, eu conheço os membros da minha igreja. A minha igreja é uma igreja num lugar pobre, de pessoas simples, lavradores, homens que ganham pouco. E a única pessoa que teve diferente na igreja ontem foi a senhora. E apareceu um envelope lá cheio de dinheiro, minha irmã. Só que o que eu quero te dizer é o seguinte, por que eu guardei isso na minha memória? Porque eu estava preocupado, minha irmã, dormindo mal essa semana, porque hoje a igreja tinha que honrar um compromisso grande e eu não tinha recurso, a igreja não tinha recurso para honrar esse compromisso. E apareceu um envelope lá cheio de dinheiro, que eu consegui pagar tudo que a igreja tinha que pagar hoje. São detalhes, amados, que ela entendeu o propósito de Deus para a vida dela. Ela entendeu que Deus fez ela enriquecer para isso, amado. Quantas vezes a igreja queria convidar um pastor de fora para fazer congresso, conferência na igreja, mas a igreja não tinha recurso. E ela viu o pastor falando aquilo na igreja assim, e ela no culto, ela chamava o pastor depois e falava, pastor, vê enquanto fica a despesa do congressista que eu vou sustentar essa despesa. Se você ler o evangelho de Lucas, você vai ver que o texto de Lucas, se não me falha a memória, é capítulo 8, que não estava aqui no meu esboço, mas se não me falha a memória, capítulo 8, fala que Joana, mulher de Cusa, um dos grandes homens da época, sustentava o ministério de Jesus com as suas finanças. Então tem horas que a gente tem que entender,
Pessoas que não tinham cargo, mas ela entendeu que tinha um propósito de Deus na vida dela. Deus fez ela prosperar para ela sustentar a obra. Talvez o propósito de Deus para a sua vida seja uma outra coisa, totalmente diferente. Que você muitas vezes sabe fazer isso com muita habilidade, você consegue fazer com muita habilidade, muitas vezes você se trava. Quantas pessoas têm grandes habilidades, amados, que Deus deu para que ele use esse propósito na vida dele e ele muitas vezes não sabe o que fazer com aquilo. E por que muitas vezes essa pessoa não sabe o que fazer com aquilo? Eu vou te explicar por quê. Porque faltam alguns detalhes para essa pessoa compreender. E hoje eu vou meditar com você em 4 tópicos desse estudo. Eu falei semana passada aqui, e algumas pessoas não acreditam, e hoje eu fui fazer exatamente isso. Eu falei para eles, olha, eu sou uma prova com louvor, com letra de música, que eu esqueço tudo, meu irmão. Eu sei uma infinidade de texto bíblico de cabeça, mas você manda eu guardar a letra de música, é uma prova. Aí hoje eu cheguei aqui antes do culto, o pessoal estava ensinando, eu falei assim, vamos brincar aqui, meu filho, vai lá escutar. Aí peguei a guitarra, comecei a tocar aqui, e já, da primeira frase eu já errei a letra. E as meninas ficavam assim, cabeça, orelha, pé, para eu ter que lembrar, mano. Não adianta, não é a minha praia. Eu não sei de onde meu filho guarda tanta letra de cabeça que ele não lê nada e sabe isso tudo. Eu falo, meu Deus, como é que ele sabe tudo? Mas são propósitos diferentes. E para isso eu quero compartilhar com você essa palavra hoje em 4 tópicos. E o primeiro tópico é: o propósito começa quando vemos quem é Deus. Eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes o problema da gente não saber o propósito, porque na verdade nós não conhecemos a Deus. Falta conhecimento de Deus, falta saber quem é Deus algumas vezes, amados. Nós vemos as pessoas hoje tratando Deus como se fosse uma coisa qualquer. Não é uma coisa qualquer, amados. Nós precisamos conhecer mais a Deus, conhecer a mente de Deus um pouquinho, conhecer um pouquinho mais do coração de Deus, saber como a mente de Deus funciona, amados. Porque algumas vezes a gente se confunde e a gente acha que Deus tem prioridades para as coisas grandes, as coisas maiores, as coisas muito suntuosas, as coisas... E não é assim, amados. Para Deus, o grande e o pequeno têm o mesmo valor. Amém, amados? Amém. Porque o grande faz parte do propósito e o pequeno também faz. E isso é tão interessante, meu irmão, que você, essa pessoa bonita que está aí... Amém. Você não olhou no espelho hoje, não? Vou repetir. Você, essa pessoa bonita que está aí, amém, que tem 10 dedos nas mãos e 10 dedos nos pés, amém, se tirar um dedinho do seu pé, você vai sentir falta. Eu estava conversando com um fisiologista, ele disse que você, às vezes, você tirar o dedo, polegar do pé, polegar mesmo? Vulgarmente conhecido como dedão. Se você tirar um dedão de um pé, você vai andar com dificuldade, vai mancar. Se você tirar o do outro pé, você vai ter dificuldade até para andar, até para se equilibrar. Então você veja que o corpo, ele tem partes grandes, partes pequenas, mas todas elas são muito importantes. E na vida com Deus é assim, amados. Tem hora que a gente fala assim, mas quem sou eu? Eu não sei tocar, eu não sei cantar bem, eu não sou afinado, eu não sei pregar, eu não sei. Aí a gente fala assim, eu sou incapaz. Não é incapaz, amados. Deus te fez para um propósito. E o propósito de Deus para a sua vida, ele é muito importante. Não sei se você vê a mesma coisa que eu vejo na internet, mas ontem eu abri a minha internet e no estado de São Paulo, um casal comemorando 25 anos de relacionamento. Ela é uma policial e ele é um gari. 2 profissões totalmente diferentes. Mas se o gari fizer greve, a cidade vai virar uma sujeira. Se o policial fizer greve, a cidade vai se tornar um caos. Então nós precisamos entender, amados, que para Deus não é diferente. Não importa se você é grande, não importa se você é pequeno, não importa se você é bonito, se você é mais bonito ainda porque na igreja não tem feio. Vou repetir. Se você é bonito ou se você é mais bonito, porque aqui não tem feio.
Entrou da porta para dentro, é só príncipe e princesa do Senhor. Amém, amados? Não importa isso. O que importa, meu irmão, se você sabe mais, importa você entender. Há um propósito de Deus para a minha vida. E a Bíblia, ela coloca isso bem claro. Porque a gente vê os grandes homens de Deus, os grandes profetas. Por exemplo, Eliseu era agricultor, amados. A gente parte do princípio que o homem da roça, o homem da lavoura, é menos culto, é menos privilegiado, é menos favorecido. Era Eliseu, agricultor. Quando Elias passou, Eliseu estava fazendo o quê? Arando a terra para o plantio. Mas para Deus, Eliseu deixou de ser importante? Não. Davi, o maior rei de Israel, fazia o quê? Pastoreava ovelha. Era um homem do campo, um homem de vida simples. Mas Deus viu ali que Davi era um homem segundo o seu coração. Então, amados, algumas vezes nós cometemos um erro e a gente chega na igreja e fala assim: eu sou isso. Eu nem me comparo com fulano, que fulano é doutor. Meu irmão, olha só, ele é doutor lá no hospital dele, você é pedreiro lá na sua obra, você é ciclista lá na sua bicicleta, você é motorista lá no seu... Não importa, meu irmão. Isso é vida secular. Para Deus, eu e você somos muito importantes. E nós precisamos entender isso, amados, porque quando nós entendemos isso, a nossa mente muda, a nossa cabeça muda, e a gente começa a entender de fato quem nós somos, amados. Isso muda a minha vida, isso muda a tua vida. Eu já te falei que lá em casa tem um espelho, que ele se converteu. Todo dia eu chego na frente do espelho e o espelho fala: ô negão bonito, rapaz. Tem que se converter, meu irmão. Tem que se converter. Eu abro a porta do meu armário, o meu armário olha para mim e fala assim: você é importante. Amém, meu irmão? Amém. E diga que não sou. Eu sou, meu irmão. Você acha que Deus me fez para me jogar no meio do caos e falar assim: você é um neguinho que não vale nada, não sei o quê? Está repreendido no nome de Jesus, meu irmão. Eu sou o melhor que Deus tinha para a minha geração. Falei isso aqui semana passada, eu vou repetir. As irmãs que são de saúde, depois me corrigem lá no reservado lá. Numa concepção, 55 milhões de espermatozoides. Você venceu uma corrida entre 55 milhões e chegou aqui para ser essa pessoa bonita que é. E você acha que você não tem importância? Pelo amor de Deus, meu irmão. Você deixou 55 milhões para trás, amados. E agora a gente muitas vezes se pega nessa mídia perversa, covarde, que fala que para você ser não sei o quê, você tem que ser assim, teu cabelo tem que ser assim, seu corpo tem que ser assim, você tem que tomar Monjaro. Pelo amor de Deus, meu irmão. Deixa minha barriguinha em paz. Tem uma criança aqui que me encontrou e falou assim: pastor, por que todo pastor é barrigudinho? Porque é feliz. Porque senão, amado, essa mídia é perversa, ela é covarde. E você começa a querer se amoldar no padrão que a mídia fala que você tem que ser. E o que Deus diz que você é, fica jogado no lixo. Aí o que acontece? Você encontra gente em depressão. Você encontra gente se achando desvalido. Você encontra gente que paga qualquer preço para ter associação de gente, para pertencer a algum grupo. Aí você vem para uma igreja que Deus te dá uma célula, que na célula você é igual a todo mundo, que ali você ri, você conversa, você ora, você recebe oração, você come junto. E muitas vezes a gente sai daqui e fala assim: ninguém me ama, ninguém me quer. Pelo amor de Deus, meu irmão. Você precisa conhecer um pouco mais de Deus. Olha para cá. Deus fez o homem e a mulher. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Aê, teu cabelo não está bonito. Sua imagem e semelhança de Deus. Tua barriguinha está um pouquinho. Sua imagem e semelhança de Deus. Não discute comigo não, que comigo ninguém me vence. Verdade, meu irmão. Porque senão, amados, a gente vê cada coisa que você fala assim: não acredito que essa pessoa tem depressão,
Essa pessoa, ela é tímida. Por quê? Porque ela acha que ela é não merecedora. Meu irmão, presta atenção numa coisa. Se Deus te fez assim, esse ser humano bonito e maravilhoso que você é porque Ele tinha um propósito para a tua vida do jeito que você é. Amém. Porque se não fosse assim, Ele teria te feito diferente. Eu era criança e todo mundo falava assim: o Ilmar fala pra caramba. E a minha mãe falava: esse menino fala pra caramba. E eu falei assim: eu vou descobrir qual é o propósito disso. Você já descobriu comigo? Amém. O propósito não nasce da vontade humana, meu irmão. O propósito nasce da presença de Deus. Amém. Quem vê a grandeza de Deus passa a enxergar a sua vida de forma diferente. O dia que você vê a grandeza de Deus, meu irmão, você vai passar a enxergar a vida diferente. Antes de Deus mostrar o que você deve fazer, Ele primeiro quer mostrar a você quem Ele é. Porque quem não sabe quem Deus é, não consegue entender propósito. Amém? Isso é muito importante. Segunda lição: o propósito exige consciência da nossa condição. Isaías chega lá e fala assim: ai meu Deus, estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros. Você conhece aquele cara que de 10 palavras ele fala 11 palavrão? É desse jeito. E aí você fala assim: ô camarada, tua boca é muito suja. E era essa a condição de Isaías. Isaías era palavrudo. Existe essa palavra no dicionário? Então eu criei agora. Ele era palavrudo. Ele falava palavrões. Boca suja. E agora, diga de passagem, eu trabalho dentro de comunidade. Meu escritório é dentro de favela, dentro da Rocinha. Rapaz, aí eu encontro aquele menino que aí fala assim: aí, deixa que nós faz isso. Eu falo: meu Deus do céu. Deixa que nós faz. Deixa, meu Deus do céu. Quando eu escuto um cara falar Deus que nós faz, eu falei: ai meu Deus. Discípulo do Oruan. Misericórdia. E era assim Isaías, amados. Isaías chega diante de Deus e fala assim: eu estou perdido. Ele chega diante de um ser que os querubins ficavam à volta dele e falavam: santo, 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 santo é o Senhor. Ele chega diante de alguém que é santo, amados, e ele sabia que ele era um pecador, um cara que xingava palavrão. Ele vivia no meio de um povo que falava palavrão, porque já foi naquela festa que todo mundo só fala palavrão? Meu Deus do céu. Um amigo me convidou, falou: aí, vamos lá no meu aniversário e tal. Aí eu fui no aniversário dele. Rapaz, todo mundo ali só falava palavrão. Era um que acendia um cigarro de maconha ali do lado, outro com um copo de cerveja aqui. As mulheres com aquela roupa que você já sabe como é que é e tal. A roupa delas quase não tinha pano. E assim, eu falei: meu Deus, o que é que eu vou fazer aqui? E na hora de cantar o parabéns, ele falou assim: ô, espera aí que eu tenho um amigo que é pastor e vai orar. E eu orei cheio de temor, meu irmão, cheio de fervor. Senhor, abençoa o meu amigo, abençoa a família dele, abençoa cada pessoa que está aqui, dá livramento, revela-se a ele. Acabei ali, todo mundo ficou assim olhando para mim: que é esse estranho aqui no meio? Um estranho no ninho. Eu era um estranho ali, amados. Mas eu louvo a Deus por isso. Você sabe por quê? Porque eu entendi o propósito. E nós precisamos entender isso, amados. Nós precisamos entender a nossa condição, porque algumas vezes nós não reconhecemos quem somos. E por não conhecer a nossa condição, a gente acha que a gente não tem nada nem para corrigir. E você já pensou aquela pessoa que acha que não tem nada para corrigir? Meu irmão, minha irmã, eu trabalho com gente. Não parece, né? E pensa, você trabalhar com gente e o camarada chega atrasado no trabalho. E aí ele chega atrasado, ele te dá 1000 desculpas porque ele chegou atrasado. Como eu falei, eu fui militar. E no militarismo a gente tinha uma expressão que era assim: explica, mas não justifica. Aí a pessoa chega atrasada no trabalho, ela é solteira, mora com os pais, chega atrasada no trabalho. Ela mora na rua do lado ali. É como se a pessoa trabalhasse aqui e morasse na rua Riachuelo. E chega atrasado. Nossa. Horário dela, 9 horas da manhã, chegou 10h44. Nossa Senhora. Aí eu falei assim: deve ter tido engarrafamento. De jeito.
gente. E ela falou, seu Imar, desculpa, seu Imar. O meu sobrinho não dormiu direito essa noite, passou mal. E eu também não consegui dormir. Eu falei, mas ele é teu sobrinho? Ela falou, é. A tua irmã estava em casa? Ela estava. Vocês dormem no mesmo quarto? Ela falou, não. Eu falei, entendi. Vai falar o quê, meu irmão? A pessoa não consegue entender que ela é falha. E aí, meu irmão, quando eu e você não entendermos que nós temos falhas, que nós somos seres humanos, que tem em nós uma tendência em alguma área da nossa vida, que é a nossa fraqueza, a gente nunca vai entender que tem que corrigir. A minha esposa não está aqui. Não pode falar mal de quem não está perto. Mas eu vou falar. Não vou falar mal, não. A minha esposa é uma bênção, graças a Deus. Ela só tem um problema. Quando eu a conheci, o pai dela falou para mim assim, cuidado que ela tem o freio de mão puxado. Ela levanta às 7 horas da manhã, porque ela pega no serviço às 10, e ela começa a se arrumar, e tem dia que consegue chegar às 10h05 no trabalho. A pessoa vai aqui, meu amor, você está aí ouvindo pela televisão? Ela está em casa assistindo pelo Instagram. Aí ela vai aqui e se arruma toda, e aí olha no espelho e fala, esse brinco não combinou com a roupa. Qual é mais fácil? Trocar o brinco, né? Ela volta lá e troca a roupa. Eu falo, meu Deus do céu, não era mais fácil trocar o brinco? Ela, não, mas eu quero usar esse brinco hoje, eu vou trocar a roupa. Aí daqui a pouco fala assim, meu amor, agora vamos correndo que eu estou atrasada. E tem horas, meu amor, meu amigo, que a gente tem que conhecer a nossa condição. A gente fala assim, essa é uma fraqueza minha. Eu já falei isso aqui para você. Eu briguei anos e anos e anos contra um pecado. Eu falava, nunca mais eu vou fazer isso. Quando eu via, eu estava fazendo a mesma coisa. Eu ficava com raiva, eu não valho nada e tal. Até que um dia eu entendi, essa área é uma área fraca na minha vida. Então, já que essa é uma área fraca na minha vida, eu vou cuidar dessa área para que eu não caia mais nela. Se aquela rua eu não posso passar, eu vou evitar aquela rua. Se com aquela pessoa eu não posso falar, eu vou evitar aquela pessoa. Se essa coisa eu não posso fazer, eu vou evitar. Você sabe por quê, meu irmão? Eu e você, para vivermos os propósitos de Deus, nós precisamos ter a consciência da nossa condição. O Isaías, naquele momento, ele chamou a consciência perto dele e falou assim, eu sou um cara de boca suja, eu xingo palavrão, eu sou palavrudo mesmo, eu vim no meio desse povo, eu estou perdido porque Deus vai me acabar comigo. Só que tem uma coisa, meu irmão, quando Deus vê um coração sincero, presta atenção nisso, Deus é justiça, mas Ele também é amor, e quando Ele vê o nosso coração sincero, amados, Ele cuida da gente. E quando Deus viu esse coração de Isaías, sincero, que entendia que tinha falhas, que tinha um lado dele que era fraqueza, Deus falou, eu vou cuidar disso. Cuidou do jeito dele. A Bíblia fala que voaram os querubins, tenaz, sabe o que é tenaz? O pessoal de saúde sabe muito bem o que é tenaz, né? É tipo uma tesoura que você abre ela assim, e ela segura as coisas ali, e pegou uma brasa viva do altar, e tocou nos lábios de Isaías. Amado, deve ter doído. Eu queimei só um pedacinho do meu dedo aqui ontem, Que coisa incômoda. Porque algumas vezes, amado, a maneira que Deus tem para purificar a nossa vida, para melhorar a nossa vida, para arrancar algumas coisas da nossa vida, Ele usa de forma dura. Mas mesmo assim com graça e misericórdia. Conheço um camarada que eu orientei muito, falei muito, ensinei muito, mas nunca deu ouvido. E um dia ele teve que enfrentar a brasa viva de Deus. Aí muitas vezes quando Deus toca, a pessoa fala assim, ai meu Deus, está doendo, estou sofrendo. Não, meu irmão, muitas vezes é a maneira de Deus tratar, para tornar você aquela pessoa que Ele fez para cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. E muitas vezes Ele tem que tirar coisas da gente. Tem coisas que Ele tem que fazer doer na nossa vida, amados, para que o propósito dele se cumpra. Mas sabe de uma coisa?
Se você está aqui nessa manhã e tem algo na sua vida que Deus está tratando, que você está sentindo dor, que você está sofrendo com isso, não desista, não se entregue, meu irmão, minha irmã. Deus cuida de nós porque Ele tem propósito para a nossa vida e Ele vai com certeza te tornar uma pessoa melhor. Amém, amados? Amém. Terceira lição que eu quero compartilhar com você: o propósito requer purificação. Muitas vezes, amados, a gente acha que, eu vou chegar lá na igreja porque eu sou o cara, eu falo bem, eu me visto bem, eu sou bonitão e tal, e... Esquece. Deus não vai colocar ninguém numa posição elevada antes de primeiro preparar essa pessoa. O propósito exige purificação. A tua iniquidade foi tirada, os teus pecados foram perdoados, Isaías. Amados, deixa eu te falar, tem muita gente aqui dentro que não sabe nem quem é. Claro que eu sei, pastor. Eu sei meu nome, eu sei meu RG, eu sei meu CPF. Não sabe, amados. Tem muita gente aqui dentro que não sabe quem é. Não sabe o propósito que Deus tem para a tua vida. Só que algumas vezes, antes de Deus revelar o propósito para você, Ele tem que te purificar. Você tem que ser purificado. Tem que ser tratado no caráter. Porque se Deus der algo grande a alguém, que o seu caráter não estiver bem tratado, vai ser desperdício. Por isso, amados, que muitas vezes a gente até vê pessoas que tornam-se expressivos no meio social, se tornam expressivos até no meio evangélico, e daqui a pouco você vê o fiasco que aquilo se tornou. Eu me lembro que há uns anos atrás, talvez 30 anos mais tarde, eu conheci um deputado estadual do Rio de Janeiro, que o cara era top demais. Cara, gente boa, agradável, um político que a gente falava assim, esse cara vai ser presidente da República. E esse cara se torna senador, um dos senadores mais votados do Rio de Janeiro, do Brasil, aliás. Depois esse cara se torna governador do Rio de Janeiro. E o cara sai do governo preso, porque desviou 461 milhões, amados. Porque quando o caráter não é tratado, o lugar grande não vai fazer bem, vai fazer mal. E Deus, sabendo disso, Ele quer cumprir o propósito dele na nossa vida e através da nossa vida. E quanto maior for o propósito de Deus para a sua vida, mais Ele vai ter que te tratar. Amém? Davi, amados, Samuel foi lá e ungiu Davi rei. Davi tinha 17 anos. Com quantos anos Davi tomou posse? 30. 13 anos de preparação. E mesmo assim, Davi ainda deu uma vacilada feia. Agora imagina se Deus não tivesse tratado Davi durante 13 anos. Teria só feito lambança. Então nós precisamos entender isso. Eu agora virei crente, a minha vida ao invés de melhorar, piorou. No tempo do catolicismo a gente falava assim, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Lembra disso? Depois que eu virei crente, depois que eu entrei para a igreja evangélica, depois que eu batizei, a minha vida ao invés de melhorar, piorou. Não piorou não, meu irmão. É Deus tratando você, é Deus tratando a sua casa, é Deus tratando a sua família, é Deus tratando os seus negócios, porque o propósito dele para mim e para a tua vida não pode entrar em nós de qualquer maneira, amados. Amém. Nós precisamos ser tratados. Falei aqui semana passada para você, eu entrei para a faculdade com 40 anos de idade. Que coisa horrível. 40 anos de idade, voltei para a escolinha. Amém. E fui fazer a segunda faculdade com 50 anos de idade. Amém. E aí, amados, o que aconteceu? Eu trabalhava em restaurante, eu trabalhei 12 anos em porta de restaurante, eu era manobrista de restaurante. E resolvi fazer uma faculdade. E aí, quando eu falei no restaurante, assim, olha, eu me matriculei na faculdade, todo feliz, achando que eles iam me elogiar. 15 dias depois eu fui despedido. Mais interessante, que naqueles 15 dias era só problema no trabalho, amados. Aí eu chamei os meninos da igreja, porque lá na igreja que eu congregava tinha uns meninos que eram bons de oração. Não ouvi um amém dos meninos daqui. Eu vou repetir. Lá tinha os meninos que eram bons de oração.
eu não era pastor, irmão Ilmar, nós vamos orar por você. Aí eles foram lá no restaurante com óleo ungido na sexta-feira, que era culto de libertação na sexta-feira, orando em volta do restaurante e pingando óleo ungido, orando e pingando óleo ungido na sexta-feira. Quinta-feira eu cheguei no restaurante, eu trabalhava de terno, quando eu fui colocar a gravata, o gerente falou assim, não precisa colocar a gravata não, que você foi dispensar. Eu falei assim, que adiantou aquela oração? Mas aí depois eu fui entender que era Deus tratando, amados. Saí dali, passei aperto, amado. Você ficar 12 anos sem caçar emprego e depois você bater na porta de emprego com mais de 40 anos de idade, não é fácil. Mas isso me fez empresário, graças a Deus. Amém, amados? Amém. Nunca mais assinei carteira como funcionário, graças a Deus. Tenho minha empresa hoje, tenho 3 funcionários e louvo a Deus pela oração dos meninos e pelo gerente que me mandou embora. Amém. Você sabe por quê? Algumas vezes, amado, a gente entra em desespero. Deus está fazendo a obra dele na nossa vida, mas a gente não consegue enxergar. Eu agora entrei para a igreja, eu agora me converti, eu agora me batizei. Olha o que aconteceu, eu fui mandado embora. De repente Deus quer que você seja empresário também. É você que está enxergando de forma errada. Saí dali e falei, nunca mais eu caço emprego. Porque durante 12 anos que eu fiquei lá, eu vi os patrões enriquecerem e eu continuei na mesma coisa. Eu falei, então eu estou trabalhando para enriquecer os outros, agora eu vou trabalhar para mim. Montei um escritório e comecei a trabalhar com R$400, amados. Minha primeira salinha era uma escrivaninha doméstica e 2 cadeiras de casa. Uma eu sentava, a outra o cliente. Mas comecei. Porque eu entendi que aquilo fazia parte do tratamento de Deus. Quantas vezes eu cheguei no escritório 9 horas da manhã, com o café da manhã em casa e não tinha dinheiro para almoçar e voltava para casa à noite para jantar porque não tinha dinheiro para almoçar, amados. Mas eu entendi que Deus estava tratando. Eu entendi que Deus estava ali, amados. Só que algumas vezes a gente não entende o propósito de Deus. Deus quer fazer uma coisa grande na nossa vida, mas quando Ele quer tratar a gente, Ele quer nos purificar, Ele quer arrancar coisas da nossa vida que são pesos que a gente carrega que não presta. A gente fala assim, mas isso aqui era de estimação. Essa calça está toda rasgada, mas é de estimação. Esse tênis está furado, mas é de estimação. Esse carro só pega empurrado, mas é de estimação. Esse pecado, eu tenho que largar esse pecado, mas esse pecado é de estimação. Então nós precisamos entender, amados, que antes dos grandes propósitos de Deus se cumprir na nossa vida, nós temos que ser purificados. E olha para cá, tem coisa que tem que sair. E lá no fundo, você sabe o que tem que sair da sua vida. Isaías entendeu. Ele era um cara que ele falava muitos palavrões. Ele vivia no meio de pessoas que só falavam palavrões. E ele entendeu que aquilo tinha que sair da vida dele. E a brasa viva tocou na sua boca, porque é a boca que fala. Mas talvez a área frágil da sua vida não é boca, é outra coisa. E Deus tem que tocar nessa outra coisa, para que haja purificação e o propósito de Deus se cumpra. Agora a minha pergunta, você acha que eu estou aborrecido hoje porque eu fui mandado embora lá em 2003? Pergunta se eu quero voltar para lá. Amarrado. Quarta lição que eu quero compartilhar com você. O propósito de Deus nos leva a responder um chamado. A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Algumas vezes, amados, a gente quer descobrir o propósito de Deus, tipo assim, eu sou o cara, Deus vai chegar para mim, vai botar uma mesa, vai sentar na minha frente e falar assim, meu filho, você é grande, você vai fazer isso porque eu te chamei para ser grande e tal. E você acredita muitas vezes nessas besteiras. Especialmente quando tem aquele lugar do povo da profetada. Sabe o que eu estou falando, né? Aí você fala assim, não, mas isso aí não. Caramba, eu me preparei tanto, eu estudei tanto, eu estou tão preparado, e agora você vai me dizer que eu tenho que fazer só isso? É só isso, amados. Porque muitas vezes, amados, o que eu e você precisamos é responder, eis-me aqui. E no caminho
na caminhada, Deus vai alinhando a nossa direção. Você usa GPS? Você já errou o caminho no GPS? Você já percebeu que o GPS nunca fala que você errou o caminho? Ele fala o quê? Recalculando a rota. Muitas vezes com Deus é assim, amados. Deus não fala para você, está errado. Ele vai falar assim, recalcula a rota. Você começa sem saber muitas vezes para onde está indo. E Deus vai falar para você, recalcule a rota. Ah, eu amo louvor, eu gosto de ser do louvor. E Deus fala assim, recalcule a rota. Nosso pastor Vinícius, pastor da nossa regional, vai pregar aqui sábado. Ele era baterista, presta atenção nisso, ele era baterista. O primeiro disco do Ministério Atitude, se você olhar lá, ele era o baterista desse primeiro disco. Amava tocar bateria. Mas um dia o pastor Josué falou para ele assim, Vinícius, eu quero que você largue a bateria, eu quero você pastor. Hoje ele é pastor regional de 10 igrejas. Ele era militar da aeronáutica, suboficial da aeronáutica. E o pastor Josué, Vinícius, eu quero que você vá para os Estados Unidos para implantar uma igreja. Ele deu baixa da aeronáutica e foi para os Estados Unidos implantar uma igreja. Implantou a igreja, ficou lá 10 meses e voltou sem a aeronáutica. Porque algumas vezes, amado, a gente pensa que a gente sabe. Ah, mas eu sou um cara que faço um projeto, eu faço planos para a minha vida, eu já calculei, com 20 anos eu vou ter 1 bilhão. Com 30 anos eu vou ter 2 milhões. Com 40 anos eu vou ter 4 milhões só de capital de giro. Aí alguém fala assim para você, não, mas você tem que largar esse emprego para fazer outra coisa. Você fala assim, não, mas aí vai dar errado meus planos. Algumas vezes, amado, não é o teu plano, mas é o plano de Deus. Mas você só consegue dizer, eis-me aqui, quando você conhece a Deus, quando você reconhece a sua condição, quando você entende que precisa ser purificado, e quando você então tem condições de responder, eis-me aqui. Eu quero orar com você nessa manhã. Quero te pedir que você abaixe a sua cabeça. Eu quero destacar a presença de 2 meninas que estão ali atrás, nossas vizinhas. Muito obrigado pela presença de vocês. Que Deus os abençoe. Essa igreja aqui, a razão da vida de vocês também, tá bom? E eu quero orar com você. Abaixe sua cabeça, meu irmão, abaixe sua cabeça, minha irmã. E eu quero, não é te desafiar não, mas é te convidar a nos dirigir a Deus nessa manhã. Falando com Ele, tudo que você pensa de você, tudo que você sabe de você, mas falando com Ele que você reconhece o senhorio dEle na sua vida. E que você sabe que Ele nunca erra. E que mesmo, algumas vezes você acreditando que está tudo certo, que Ele manda você recalcular a rota. Deus, em nome de Jesus nós nos dirigimos ao Senhor nessa manhã. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor é um Deus bom. Um Deus de propósito, um Deus que não faz nada por acaso, um Deus que não cria os seus filhos e jogam ao léu, ao Deus dará, ao se vira. Não, Senhor. O Senhor é o Deus que nos fez esse ser humano lindo, feliz, abençoado, para cumprir os teus propósitos. Mas nós reconhecemos, Deus, que algumas vezes nos falta conhecer um pouco mais ao Senhor. E nessa manhã nós te pedimos, Deus, nos leve a te conhecer um pouco mais.